Olá, nós estamos em mais um Café com Letras. O Café com Letras acontece às quartas-feiras e hoje nós estamos aqui no Beco do Surf, em frente à Bodega das Artes. E o objetivo do nosso café, todos já sabem, é falar sobre cultura, né? Integrar a nossa comunidade, em especial a Taíba. Então, em especial, esse café, nós estamos dando ênfase para a nossa criação, que foi a Editora Bodega, que vem para dar vazão às nossas necessidades de publicações. Que nós temos as publicações da Bodega, são publicações, em geral, autorais, ou se não de pesquisas, resgatando a cultura antiga, tipo literatura de cordel, ou contos. Também a gente está fazendo alguns trabalhos para a própria comunidade, como a coleção que nós iniciamos, Os Poetas do Sarau da Taíba, né? Já recebemos, inclusive, também uma proposta para fazer um livreto, tipo uma biografia, para ser distribuído no aniversário de uma pessoa. E o importante é que as publicações são publicações populares em formato simplificado, né, Rogério? Todas elas, a gente criou um padrão para facilitar para a gente e também pensando, em especial, nas pessoas que vão ler. São do tamanho A6. Deixa eu pegar. Né? São tamanho A6, com 28 páginas, em preto, porque a gente se preocupa basicamente com a leitura. Nós queremos que ela seja lida. E uma publicação nesse formato, você vai conseguir, onde você vai sentar, você vai conseguir ler na íntegra. Tá? É isso. E para fazer o Café com Letras, nós contamos com o apoio do Café Sete Cumes, um café natural, agroflorestal, torrado, moído e embalado aqui na Taíba. Você vai encontrá-lo moído e também em grãos. E aí você pode adquiri-lo aqui, no Beco do Surf, na barraca dos nossos amigos Paulo e Roberta. E outro apoio fundamental para o Café com Letras é o da padaria Pão e Trigo, que se encontra na Avenida Inácio Prata, lá bem em frente à Pesqueira. Lá a gente vai encontrar um monte de produto gostoso, desde as bolachas, pães, aquele pãozinho quentinho de todo dia, bolos, salgadinhos, e agora no período junino, aquelas comidinhas nordestinas, tipo tapioca, bolo de milho. Vai lá que você vai gostar. E aí a gente quer mandar um abraço bem apertado para os nossos amigos Diego e Linaia, que nos dão essa força aqui no Café com Letras. Quem já conheceu a nossa Bodega das Artes, sabe que nós classificamos os nossos produtos em 4 categorias, que são as artes da bodega, que são as mandalas, as ecobags, cellbags e outros produtos, em geral, pintados e desenhados aqui pela nossa Olímpia. Tá? Nós temos também o bazar da bodega, que ele é constituído pelos bottoms, pelas palavras engarrafadas, por cadernetas e outros produtos, né? Outra grande atração, e isso aí depende muito de vocês, que é a questão do sebo, né? Sim, o sebo da bodega. O sebo são livros, né, que a grande maioria, a gente recebe em doação, né? E ajuda bastante nosso projeto. Demais. Quem tiver livro também, queira doar livros em bom estado, a gente recebe. E o melhor, a gente direciona a pessoas que têm interesse realmente em uma boa leitura, né? As pessoas que gostam de ler, às vezes elas ficam meio receosas, né, em doar para qualquer um, e com medo desse livro não ter o uso devido, né? E aqui a gente sabe que quem vem procurar os nossos livros realmente tem interesse em uma boa leitura, tá? E por fim, só cortando aqui, por fim nós vamos agora falar um pouco sobre as nossas publicações. A nossa editora Bodega, ela nasceu com a necessidade da gente produzir as nossas próprias publicações, porque a Bodega das Artes, ela é dividida em 4 classes, né? As publicações da bodega, as artes da bodega, o sebo da bodega e o bazar da bodega.
Então, as publicações propriamente dita, elas são todas produzidas por nós, né? Desde, por exemplo, os rótulos das nossas palavras engarrafadas, o conteúdo da palavra engarrafada, tá? As etiquetas das cellbags, tá? E, naturalmente, os nossos livretos. E toda a publicação, a gente dividiu a produção em algumas coleções. As mais interessantes, no presente momento, nós temos a Padaria Espiritual, já tem aqui do Antônio Salles, o criador da padaria, do Antônio Martins, que fez os Pescadores da Taíba. Aqui é o que a gente chamou de pão carioquinha, que são partes do pão na íntegra. E aqui a gente fez umas crônicas com relação à Padaria Espiritual, para dar a quem lê aquela vontade de se inteirar com relação ao movimento. Nós também começamos a coleção da Taíba, que nós temos crônicas, história de Trancoso, que são algumas histórias que foram colhidas e a gente deu eu acho que é mentira, mas a gente deu uma melhorada nelas, né? Também o Diário de Bordo. O Diário de Bordo é muito interessante, que a gente, além de falar um pouco sobre a Taíba, a gente relaciona 25 pontos da Taíba e deixa a outra parte para que o próprio turista, o próprio visitante, possa registrar toda a sua passagem aqui pela cidade. Também a gente está iniciando, né, a coleção dos poetas do Sarau da Taíba, e iniciou bem por cima, né? Porque a gente começou aqui com o Raimundo Gonçalves Marques, o nosso Raimundinho, poeta pescador, né? A gente colocou as suas poesias, fez alguns comentários sobre ela e o livro está bastante interessante. E também tem outras publicações diversas, como o Belos Contos e alguns livretos de literatura de cordel, tá? Porque é outro viés da nossa editora Bodega, é dar visibilidade ao cordel. A gente vai produzir principalmente os cordéis que já estão em domínio público, né, para valorizar e para manter essa memória viva desses nossos autores. Cafezinho. Agora só falta o café, né? Bom. Vai um cafezinho aí? Vai um café? Não quer o café de bebida, não, brinda. Tudo bem. O nosso a gente brinda. Ai, que delícia. Tá bom mesmo. Tá. Vou atacar logo a tapioca. Unha de gato. Delícia. Eu vou ler agora um poema de Antônio Salles, que faz parte do o padeiro Antônio Salles, que é o Moacir Jurema da Padaria Espiritual. Ele nasceu aqui próximo, no Paracuru, num local chamado Parazinho. E esse seu local de nascimento foi soterrado pelas dunas, pela areia das dunas. E ele, com o tempo, ele escreveu para o seu irmão Adolfo um poema chamado Ninho Desfeito. E eu vou ler para vocês. A casa onde eu nasci, no Parazinho, já não existe mais. Só no mundo como a ave cujo ninho desmancharam os rudes temporais. Não somente o meu lar, mas toda a aldeia, pousada à beira-mar, já sepultada num lençol de areia, e ali ninguém jamais há de habitar.
A corte das dunas, instigadas pelo vento, investiu. Tomou de assalto as rústicas moradas da pobre gente que sem lá fugiu. Mesmo os grandes coqueiros, cuja fronde se erguia a farfalhar, sumiram-se e as graúnas não têm onde ao cair do crepúsculo cantar. Uma plaga desértica formou-se sobre o morto arraial. Ninguém dirá jamais que aquilo foi de uma colmeia de almas o local. Ficou-lhe o nome à praia melancólia, onde infante vivi, mas nem o nome ficará na história de um bardo humilde que nasceu ali. Antônio Salles. Há lugares que se fazem não apenas de areia, mar e céu, mas de histórias que andam de patas leves entre os coqueiros. A Praia da Bica, na Taíba, guarda uma dessas histórias. Não está em livros nem placas turísticas, está viva, mas passa quase despercebida aos olhos apressados. Liberdade não é o nome de batismo, porque ninguém a batizou. Foi nome dado por quem entendeu que ela não nasceu para ter dono. É uma cadela, pequena, fina de corpo, mas larga de presença. Anda sozinha pela orla, sem rumo definido, como quem conhece cada palmo da praia melhor do que qualquer pescador antigo. Vai um cafezinho aí? Vai no café?